que eu quero pregar essa noite para vocês? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, assim, que deve ser o nosso foco. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que quando nós estamos buscando a Deus, nós temos que estar buscando a Deus em transformação, não em sabedoria, conhecimento, não deve ser o nosso foco. Sabedoria e conhecimento, essas coisas nós temos que adquirir para um propósito, uma transformação. Então, aonde nós vamos ver isso, né? Então, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Nicodemos era o quê? Diga comigo, religioso, falei. E Nicodemos era um cara top, bom. Ele não era um religioso ruim. Ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa joia. Melhor do que nós tudo junto aqui. Acho que não dá nem metade. Pegar toda a bondade nossa aqui, não dava metade da bondade de Nicodemos. Só que Nicodemos, ele ainda era um homem natural. E como um homem natural, ele escolheu um caminho bom, ele escolheu o caminho de Deus, ele era um homem muito bom. E ele era humilde. Mas Nicodemos um dia foi ter de noite com Jesus, porque ele estava admirando Jesus. Jesus para ele já era um herói, uma coisa, mas ele tinha problema, porque os religiosos não aceitavam Jesus, porque Jesus confrontava a religião, a religiosidade. Então Jesus, ele era tão Deus, né, que a religiosidade ficou escancarada. E Nicodemos foi de noite ter com Jesus, para não ficar difamado no meio dos religiosos. É igual quando eu me converti, né, eu tinha medo da turma descobrir que eu estava indo na igreja crente, né? Então, eu ia escondido. Aí ele foi escondido, né, lá e falou assim: ó mestre, eu sei que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer milagre igual o Senhor está fazendo, se Deus não for com ele. E ele não falou mais nada para Jesus. Jesus falou assim, ó, captei, entendi, né? Jesus falou assim, ó Nicodemos, ele falou assim, ó, em resposta Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, Nicodemos falou assim, tô velho, cara. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou para ele, ó Nicodemos, não é bem assim. Ele falou, quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Aí ele falou, não te maravilhes de eu te dizer que necessário é que você nasça de novo, nasça na água e no Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai poder, agora, diga comigo, agora não é mais ver. Fala assim comigo, é outro nível. Ó, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Então, quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Mas você precisa agora aprender a palavra e praticar a palavra para você poder entrar. Então eu nasci de novo, agora eu vejo que eu não estava no reino de Deus. Agora eu preciso entrar. Então quando eu estou estudando a palavra, o porquê está estudando, tem que estar bem definido. Não é estudar a palavra para ter sabência, porque isso os religiosos fazem melhor do que a gente. Entende? E chega a ter PhD de teologia. Quer dizer, não é estudar para ser sábio, é estudar para ser, diga comigo, transformado. Não é para você ser melhor pessoa, é para você ser transformado. E quem que precisa de transformação? Diga comigo, todos. Então, olha bem, se você acha que você já é, e sabe, e faz as coisas, e já tem conhecimento, você não é melhor do que Nicodemos. E Nicodemos precisava, mesmo sendo bom, sendo coisa, ele precisava baixar a bola.
Ele precisava saber que toda a sabência dele, se não levasse a uma transformação, fez com que ele virasse um religioso. Então, o que Jesus está mostrando aqui? A promessa do Velho Testamento. Tirarei o coração de carne, o coração humano, e tirarei o coração de pedra, né? E colocarei um coração novo. Tirarei o espírito, né? O espírito velho, né? E Deus vai colocar um espírito novo em nós. Ele vai dar um coração sensível a Deus, coração de pedra, e colocaria um coração de carne, mais ou menos assim. Vamos ver aqui. Ezequiel 11, 19 e 20. Põe lá para mim. Isso aqui é promessa do Velho Testamento. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano obediente. Um coração obediente. E pensa bem, ele está falando de uma pessoa obediente. Porque é possível você ser obediente na prática, mas no coração está desobediente. Então, e como é que faz então, pastor? Como é que faz? Então, acontece, diga comigo: achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vocês. Então, se eu chego a Deus, Ele chega a mim. Se vocês chegam a Deus, Ele chega a vocês. Então, se eu me achego a Deus, como é que eu me achego a Deus? Eu me achego a Deus pela fé. Não é só pela obediência, é pela fé. A obediência é um comando de fé, mas com humildade. Eu chego diante de Deus e falo assim: Deus, né? Eu estou aqui na tua presença. Eu não gosto de vir nessa igreja. Não gostei do que o pastor pregou hoje. O meu coração está ruim. O meu coração, Senhor, nessa área de vir para a igreja, escutar esse pastor, ainda mais esse pastor chato, hein? Está ruim, Deus. Porque eu devia amar. Eu devia gostar. Né? Agora mesmo eu estava lá em casa escutando uma coisa. E eu até postei, acho que no Rei dos Reis, né? Então eu estava escutando uma coisa lá, o cara falou assim: olha, nós temos que entender que quem repreende, quem corrige a gente, quem nos exorta, quem bate na gente é porque nos ama. Mas quantas pessoas, né, não gostam de ser corrigido? Mas vai lá, faz um elogio. Irmã, isso é uma benção, né? Isso aqui. E esse mesmo cara fala: toma cuidado com quem te elogia. Ele elogia até os seus defeitos. E aí, né, se nós arrumamos um pastor bom, um amigo top, melhor do que a gente, ou precisa ser melhor, está numa posição melhor, tal, né? Gente, por que ele vai corrigir e chamar a atenção da gente? Por quê? Porque ele se importa. Eu nunca vi, eu vi um testemunho de um cara, que o cara falava assim, que o pai dele, só pau nele, só pau nele, só pau nele. Aí ele estava mais velho, um pouco, ele chegou no pai e falei: pai, eu não aguento mais. O senhor só me critica, o senhor já reparou que o senhor nunca me elogiou? O senhor não tem orgulho de mim? O senhor não me ama? O pai pegou e falou: filho, agora você já está mais velho um pouquinho, eu vou te explicar uma coisa. Falou: o quê? Ele falou assim: sabe por que eu te corrijo, coisa assim? Porque eu quero ver você melhor ainda. Mas eu tenho muito orgulho de você, eu te amo muito. Então quem te ama, ele nunca vai achar que você está bom. Porque ele sempre quer que você esteja melhor ainda. Mas nós, né, fomos ensinados pelos psicólogos, pelas coisas lá que tem que, né? Mas depois que nós cresce, esquece isso, querido, porque se você amadureceu, vai em Deus para Deus te repreender, vai em Deus para escutar,
Vai em Deus, querido, para Ele te chapar. Vai em Deus, querido, para Ele mostrar o oculto, escondido. Olha que a Bíblia fala, a palavra de Deus é viva e eficaz, é capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medula, e apta para... E não há criatura, não há criatura que não venha estar exposta aos olhos daquele que havemos de prestar conta. Está em Hebreus, 4:12, isso, 4:12. Vamos lá, 4:12, ó. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada de 2 gumes, ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, e vai até o íntimo das pessoas, e a julga os desejos e os pensamentos do coração de cada uma delas. Então, por que a palavra de Deus é? A palavra de Deus, ela é para nos confrontar, para nós. Lembra que eu falei que o governo nosso está em quem? Está em quem? Se eu não chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou ruim, tem misericórdia, me transforma, entendeu? Deus não vai poder te transformar. Se você não falar assim, Espírito Santo, me pega, me dá um coração novo, eu ainda sinto quando me ofendem, quando fala de mim, quando não me gosta, quando não me rejeitam, quando pensam mal de mim, quando me criticam, quando me corrigem, quando fala que eu não posso fazer aquilo. A pessoa não está, querido, contra o que você está fazendo, ela sabe que você pode fazer melhor. Mas nós gostamos de ser paparicado, né? Então nem Deus pode ajudar uma pessoa assim, muito menos o pastor, muito menos o patrão, muito menos teu amigo de verdade. E quantos amigos de verdade se afastam de nós, porque nós rejeitamos o ensino. Nós perdemos os melhores amigos, porque os melhores amigos nós não temos como amigo, nós temos como alguém chato, como alguém crica, como alguém ruim, como alguém que não quer nos entender. Nós afastamos deles, né? Por exemplo, ó, por que tem muita gente que não vem buscar conselho de mim? Porque ele sabe que eu vou falar. Eu vou ensinar ele o quê? Levou prejuízo? Eu vou ensinar ele a perdoar. Perdoa, aproveita, vamos amar. A pessoa já sabe que eu vou falar assim, então o que ela fala? Vou perguntar nada para o pastor. Quer dizer, a pessoa endureceu o coração, não quer se ter transformação. Fala, Raquel. 2 Timóteo também 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação. Toda a escritura é feita para isso. Agora pensa bem. Se Deus, Ele não quer o que nós fazemos, Ele quer que nós fazemos para transformação. Então, para Deus o que importa é ser nova criatura. Então vamos lá. Efésios 2:10, porque somos, põe lá para mim, Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. E Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Então, na outra versão fala assim, porque, aqui está escrito, aqui em Efésios, capítulo 8, 9 e 10, tá? Então diz assim, a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos criados, feito de novo, que está dizendo ali, né, em outra versão, para as boas obras que Deus criou para que andássemos nela. Então, diga comigo assim, o que o pastor quer pôr na minha cabeça, falei, é que eu preciso de transformação.
Então, ontem mesmo eu conversando com um casal da igreja, eu falei assim para eles, ó, segredo que a gente faz. Esses dias, né, foram lá, na minha construção lá, e eu não gosto de injustiça, gente. Eu gosto de dar tudo certinho, porque se eu for num lugar... Mas o que eu aprendi? Toda vez que alguém chama eu, né, então eu tinha que ir lá no sindicato, e o cara, em vez de intimar e colocar que o funcionário era do construtor, né, que eu estou pagando por empreita, para não ter problema. O cara me pega e coloca como os pedreiros, os caras que estavam trabalhando lá, tudo fosse meu funcionário. E me ameaçou levar eu na corregedoria do Estado, no negócio da lei, da coisa trabalhista lá. Quer dizer, levar nos órgãos lá daqueles de ferrar mesmo, né? E eu tinha que ir lá, né? E eu fiquei abalado, fiquei sentindo assim, né? E toda vez que eu fico abalado, eu começo a buscar Deus. Falei, Deus, eu estou ruim. Deus, eu não estou, como é que eu posso ficar deixando a minha mente e meu coração ocupado? Né? Então, quando alguém me ofende, me machuca, às vezes dura ainda um tempinho, né? Mas passa logo, então parece que eu já estou meio treinado com isso aí, né? É coisa da igreja, quando acontece eu não me preocupo tanto não. Mas tem coisas que a gente não é acostumado. Então, por exemplo, eu nunca fui num negócio desse. Aí cheguei lá, né? Fomos lá, tal, resolveu o problema, ficou tudo. Quer dizer, mas eu fiquei encafifado porque eu preciso ser transformado. Entende? Eu não posso deixar me abater. Como é que Deus vai me dar coisas maiores, né, que eu vou ter problemas piores do que esses, se eu deixar em me abalar os meus sentimentos? Né? Então, se eu não souber lidar com pessoas, e outra coisa, eu preciso lidar com pessoas com amor, aproveitando as perrengas da vida com as pessoas, para poder fazer o que Deus manda. Porque eu não estou fazendo o que Deus manda porque é certo, porque eu preciso ser transformado. Né? Olha bem o que Jesus fala. Se você não perdoar de todo o coração as ofensas, né, o prejuízo, tudo, ele fala assim, jamais o vosso Pai, ele falou perdoar de quê? Então, ali não está falando que é para você perdoar da boca para fora, perdoar por uma decisão. É para você ver o teu coração, falar assim, Deus, eu perdoo por uma decisão, mas o meu coração ainda dói. E a boca vai falar do que o coração está cheio. Querido, mas não é só a boca que fala, os olhos falam, o seu jeito de andar fala, a tua maneira de movimentar o pescoço fala. A gente conhece. Entende? Se você pegar, né, a Yumi lá que fez psicologia, né? Ela bate o olho, vê o jeito de você andar, vê coisa assim, dá para ter uma noção, não dá? Ou não? Você não pegou crack, essa... não é tua área, né? Mas nós tínhamos aquela menina que andava com ela de Londrina, né? Ela olhava o jeito da pessoa andar, ela vinha lá, ela contava até o que estava acontecendo com a pessoa. Não era porque ela era profeta, é porque ela era especialista em comportamento. Ela olhava o comportamento de uma pessoa, né? Ó, eu andei com o Duarte era o gerente do Banco do Brasil, ele foi aqui, e ele foi para Metodista e ele ficava em cima, né, de mim, gostava de ficar só andando comigo. E o Duarte, nós ia fazer visita, nós saía da visita, ele falava assim, ô irmão Trovati, você não viu que o cara está passando fome? Eu falei, não está não, Duarte, você está louco. Aí na outra visita nós chegava lá, nós dava uma coisinha assim, o cara já chorava, levava nós na partilheira lá, mostrava, ai, não tenho o que comer, que homem que eu sou e tal. E eu falava assim, caramba, mas eu sou ruim mesmo, né? Por que eu não via? E ele falava, né, assim, ele ia falando, por quê? Porque tem gente que olha o jeito de nós andar tudo, ele sabe, né? A Rose mesmo, né, quando ela chega, as pessoas chegam lá na loja,
né? Ela chega em casa, ela fala: ô querido, hoje o fulano foi lá, hoje a Fábio não estava bem, hoje o Lu não sei o quê, hoje não sei o quê. Por quê? Por causa do comportamento. Entende? A pessoa está com comportamento, você está com problema com o filho, né? Então chega no lugar, já fala: meu filho hoje está meio assim, assim, né? Você já falou, pronto, você já traz um ambiente ali, né? Que as pessoas vão te entender, vão te amar. Entende? Hoje eu estou... Hoje, o patrão, hoje eu estou com gripe, estou com uma dor no corpo, rapaz. Mas só passa por quê? Porque às vezes aquele patrão, ele não tem essa percepção igual o Duarte, igual aquela menina. Ele não tem essa percepção. De repente a pessoa vai achar que o problema é pessoal. Entende? E às vezes nós, né, depois aí as pessoas pegam, te criticam e você... Este é ruim, nem não entende, não sei o quê. Então nós não podemos ficar tirando essas interpretações, senão você não vai ser transformado. Entende? Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Se você não for transformado, na hora da provação você cai igual um patinho. Na hora que o diabo quer te dar uma rasteira, ele só arma uma armadilha e te pega, porque ele sabe exatamente aquilo que você ainda não é transformado. Então o diabo, querido, ele quer que o coração seu não seja de Deus. Entende? O diabo não quer que o coração seu seja de Deus. Ele quer isso, porque você pode fazer tudo certinho, mas se o seu coração não for de Deus, entende? O diabo vai aprontar algumas e a gente cai certinho, cai na armadilha dele certinho. Por isso que o amor é a coisa mais forte que tem para a nossa transformação. Então, por que Jesus ele falou assim, né? Que nós temos que amar para que nós sejamos filhos do Deus Altíssimo. Pegaram? Por exemplo, a pessoa tem uma crise de depressão, mas o que mata ela é o orgulho. Porque se ela tiver com depressão, falou: gente, vocês têm misericórdia de mim que eu estou com depressão, né? Se ela for sincera, né, ela vai fazer com que todo mundo possa, em vez de olhar ela com um olhar triste, que a pessoa vai falar: irmã, mas pode contar comigo, né? Ela vai ser sincera, vai arrumar um bando de amigos, mas a pessoa com depressão, ela fica reclamando dos outros. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Mas ninguém é obrigado a te entender. Por que você não conversa com as pessoas? Né? Então a gente tem uma dificuldade. Estou falando da gente, né? Então, se eu chego no lugar e coisa assim, mesmo assim as pessoas às vezes não são preparadas, mas pelo menos eu deixo de ser ocupado. Amém, gente? Então vamos dar um exemplo assim, né? Uma coisa, a ferramenta que Deus mais quer que nós usamos para nós ser transformados. Diga comigo assim: propósito me deixa forte na disciplina. E olha bem, o amor, fala assim, e o amor transforma. Então tudo que eu for fazer, se eu fizer por amor a Deus e às pessoas, vai trazer uma ferramenta muito forte de transformação. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu com o Paulo, né? Tá tudo bem. O Paulo, eu preciso praticar amor com ele? Diga comigo assim: não. Falei. Fala comigo: não. Fala: já está tudo bem. Fala aí. Mas agora o Paulo briga comigo. Então, quando a Bíblia manda amar, quando que é? É antes ou agora que ele está com problema? E o que nós fazemos? Nós amamos quando está tudo bem. E na hora que é para amar, nós falamos: Paulo pisou na bola comigo, não podia ter falado aquilo comigo. Como é que... Poxa vida, traíra, ingrato. Né?
O Paulo está fazendo coisa aqui na igreja, a igreja não paga ele, né? Aí o Paulo, pô, essa igreja não sei o quê, né? Aí o que o Paulo tem que fazer? Ele falou, não, eu vou praticar a palavra. Ó, irmão, vocês não puderem me pagar, mas não vou perder minha bênção por causa de vocês não, hein? Eu amo todos vocês e pronto, acabou. Ainda dá uma lição na igreja ainda, né? É um exemplo que eu estou dando. Então o que nós fazemos? Nós falamos que amamos, mas na prática nós, nada disso. Fala assim, Romanos 6, 4, 7. Põe lá para mim, filho. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, para termos morrido juntamente com Jesus. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Então, é viver de novo, né? É ter uma vida de novo. Quando Jesus falou assim, que tem que nascer de novo, sabe o que Jesus estava falando? Falou assim, ó, pega tudo que você sabe, tudo que você era, tudo que você fez, esquece e começa tudo de novo. Só que agora começa do meu jeito. Eu sou o Senhor, eu sou o patrão, eu sou seu amigo, sou seu salvador, sou seu rei, sou seu Deus, né? Então agora você vai viver para mim. Porque se você viver para mim, você é meu. E se você é meu, você está debaixo da minha cobertura. E se você está debaixo da minha cobertura, você vai morar comigo no céu para sempre. Porque o que eu fiz foi para te comprar. O que eu fiz foi para te resgatar. Só que ainda está na nossa decisão. Eu quero, Deus. E essa decisão, ela não é uma decisão. Eu decido por ti, Jesus. Isso só faz você ver. Essa decisão é em cada circunstância. Para mim pregar hoje, eu tenho que decidir. Eu vou pregar o que Jesus quer ou o que o meu coração quer. Eu vou pregar, amanhã eu vou trabalhar, né? Eu vou ter as atitudes que Jesus quer ou não quer. E no meio do caminho, né, na prática, né, nós erramos mais do que acertamos. Mas eu sempre tenho que estar ali, ó. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E não é fácil. Diga comigo assim. Não é fácil, porque nós somos difíceis. Porque na realidade, se nós formos simples como uma criança, fica tudo bem mais fácil. Ó, agora uma coisa que eu preguei lá em Santa Amélia, né? 2 Pedro, capítulo 1. Né? Aqui eu quero terminar a pregação agora para dizer para vocês, né? Por que nós devemos buscar ser cheio do Espírito Santo, frequentar uma igreja e desenvolver a comunhão com aquela igreja? Então ela diz assim, ó: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Diga comigo, servo e apóstolo. Então, olha bem, apóstolo é a autoridade máxima da igreja. Só que antes dele falar assim, eu sou o cara, o que ele falou? Sou humilde, ele falou. Em vez de, na hora que falou assim, eu sou humilde, mas sou o cara. Em outra palavra ele falou assim, eu sou aquele que serve, mas sou a autoridade máxima. Então, se você quer ser autoridade, você tem que aprender a andar na humildade. Ó, escreva essa carta a vocês que por causa da bondade de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês. E aumente cada vez mais por meio do conhecimento de vocês têm de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora olha o que ele fala aqui. Ó, diga comigo, o poder é para nos transformar, falei. Ó, o poder de Deus nos tem dado tudo que precisamos
para viver uma vida que agrada a Ele. Agora olha bem como é que é uma junção, é eu e Deus e eu, ó. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Ó, desse modo Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Então olha bem, o mover de Deus, do poder de Deus na nossa vida, ele é dado por quê? Porque diga comigo, o povo do mundo, fala aí, tem uma vida boa, fala aí. Fala, mas o povo de Deus tem uma melhor, fala aí. Por que eu mando vocês repetir? Para ficar gravado, tá? Fala assim comigo assim, o povo de Deus bebe cerveja e fica bêbado. Fala, o povo de Deus fica cheio do Espírito Santo, fala aí. E fica mais bêbado ainda, fala aí. Ó, o povo de Deus gosta de se divertir. E o crente, ele tem que gostar de quê? De se divertir também. Entende? O povo do mundo gosta de se divertir. O povo de Deus tem que se divertir também. Só que o povo de Deus se diverte que jeito? Entende? O povo do mundo, ele vai querido, assistir um coach, né? E chegam a pagar para sentar na primeira fila 30 mil reais. Aí lá é por coisa assim. Para sentar na primeira fila é 30 mil reais, nas primeiras filas. Nas outras filas é 15 mil, na outra é 10. Aí, né, se eu for lá, vou sentar nas últimas, porque daí é 1.500, 2.000 reais, 3 mil. E eles vão lá para assistir um coach, pregar a mesma coisa que vocês escutam na igreja, só que aqui com fundamento para a eternidade. Entende? Então eles buscam conhecimento, eles buscam entendimento, eles buscam informação. E nós recebemos informação como um comando de Deus e nós negligenciamos. Entra por aqui, sai por aqui, e nós achamos que o culto nem foi legal. Em vez de nós orar, praticar, né, para poder Deus. Você sabe, eu escuto os coaches de hoje, os coaches cristãos, né? Tem muito coach cristão. Eu escuto eles, reis, pregar tudo livro que eu já li. E ele cita até o nome dos livros. Já li um punhado de vezes, bastante livro deles, prega a mesma coisa. Eles usaram o livro cristão, né? Adaptaram de coach para não ser uma coisa de Deus, para não virar religião. E são os que mais estão fazendo sucesso. Né? E ali eles estão ensinando, e o povo do mundo vai lá, porque o povo do mundo está cheio de conhecimento. Agora nós não é conhecimento, nós temos que ter sede de comando de Deus. Eu preciso me transformar, porque nós temos a promessa. Quando Deus prometeu riqueza para mim, né, dinheiro, essas coisas, eu já sabia que a limitação do que Deus estava na minha transformação. Na minha transformação. Eu tinha que me transformar muito, e ainda tem que transformar muito, e eu não vou conseguir o que Deus tem para mim ainda. Por quê? Porque eu acho que não sei se eu vou conseguir. Porque é difícil. Por isso mesmo, agora preste bem atenção, diga comigo, Deus faz a parte dele junto comigo, fala aí. Se eu não estiver junto com Deus, Deus não vai fazer a parte dele junto comigo, então não vai acontecer. Então, olha aqui agora, por isso que eu tenho que fazer. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Porque nós estamos andando junto. E se eu não estiver andando junto com Deus, aí Deus se afasta. Se eu me achego a Deus, e Deus fala assim também. Mas se vocês se apartarem de mim, eu me apartarei de vocês também. Não tem negócio. Então, como é que eu me achego a Deus? A minha parte, diga comigo, minha parte. Até aqui ele falou tudo que Deus nos deu e por que Ele nos deu. Agora está falando só que agora
para vocês, Deus fazer essas coisas, vocês têm que fazer a parte de vocês. Ó, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, junte o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, junte a, diga comigo, perseverança. Olha lá, vamos lá. E a perseverança, a devoção a Deus. Vamos lá. Essa devoção junte a amizade. Ô pastor, mas é difícil. Tem uma irmã lá no coisa que eu não engulo lá no ministério, pastor. É a tua bênção, querido, não perde não. Vai lá, pega aquela irmã, né? Irmã, né? Ó, e essa devoção, né, junte a amizade cristã, que é a igreja, ó. E a amizade cristã junte o amor. Ó, pois são estas qualidades que vocês precisam ter. E se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu, não está grato, né? Está ingrato, não lembra mais que Deus purificou de todos os seus pecados. Ó, esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Glória a Deus! Então vamos orar? Quem tem problema aqui, levanta a mão. Levanta a mão, quem tem problema? Então, agora eu vou fazer uma oração para você agora. Fica a mão levantada. Fica a mão levantada. Fala assim: Papai do céu, esse problema, falei, é porque eu não sou transformado. Senão, eu nem ia ter isso como um problema. Então, Deus, eu estou orando por eles. Eu estou acabando, Pai querido, esse culto, Deus, abençoando meus irmãos. E nós vamos pegar, Pai, daquilo que Tiago ensinou. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé vai produzir a perseverança, a fé. E Deus, o mais gostoso, Pai, é que nós vamos poder dormir, Pai querido, e vamos pensar no que o Senhor quer que nós pensamos e não no problema. E quando nós tiver problema com o filho, Pai querido, nós vamos ver, Pai querido, que nós amamos aquele filho e que nós queremos o bem dele. E tudo que a gente faz com amor, Pai querido, não é dolorido, Pai, é gostoso. Então, Pai querido, eu quero lhe pedir, Deus querido, que o Senhor, Pai, transforme o meu problema, o problema dos meus irmãos, Pai querido, em uma oportunidade de transformação de corpo, alma e espírito. Ah, Papai, eu quero, Papai querido, então, Senhor, te louvar pelos problemas que nós passamos na vida. Eu quero te louvar, Pai querido, pelas percas que nós tivemos. Eu quero te louvar, Deus querido, pelos impedimentos de receber bênção que nós recebemos, porque em tudo o Senhor foi justo, foi certo, foi maravilhoso. E agora, Papai querido, eu quero que o Senhor dê um coração para nós, Deus. Um coração, Pai querido, um coração transformado, um coração igual ao de Jesus.
E que nós possamos olhar, Pai querido, das coisas, não pela vitória, Pai, de um resultado passageiro, mas que nós possamos olhar, Pai querido, por um resultado, Deus, de um tesouro eterno, Pai. Porque se nós formos injustiçados, na glória o Senhor nos justificará, Pai. Se nós perdemos, Pai querido, na glória, Senhor, o Senhor vai nos enriquecer, Pai. Se nós formos ofendidos, Pai, maltratados, humilhados, Senhor, o Senhor vai nos exaltar, Pai. Se nos roubaram, Pai, se nos perseguiram, Deus, o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai, querido, Pai. E para sempre, que é o mais importante, Deus. Se nós não conseguirmos ficar ricos aqui na terra, Pai querido, nós vamos ser igual Lázaro, Pai. O Senhor disse para o rico, Pai, aí na terra você se deleitou, e Lázaro só sofreu. Aqui Lázaro se deleita. Então, Deus, eu quero, Pai querido, abençoar, Pai querido, aqueles irmãos, Deus, que tudo está difícil para ele. Eu quero que ele se alegre, Deus, sabendo, Deus querido, que ele pode ser pobre aqui na terra, mas no céu ele é rico, Pai. Pai, ele é rico. Eu abençoo a igreja, Pai. Eu abençoo meus irmãos. Eu abençoo os que não vieram no culto, Pai. Eu abençoo, Deus querido, aqueles que nos deram prejuízo financeiro, Pai. Eu abençoo, Pai, aqueles, Deus querido, que nos deram, Pai querido, muitas coisas ruins, Pai querido, que machucou, magoou. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E eu quero, Pai querido, também, Senhor, te pedir perdão, Deus. Se nós ofendemos as pessoas, se nós, Deus, que humilhamos as pessoas, se nós injustiçamos as pessoas, que o Senhor, Pai querido, abençoe essas pessoas, ensina elas a nos amar, Pai, e que nós possamos amar também as pessoas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E tudo isso, Pai, que eu falei hoje, Deus, é porque eu sei, Deus, que o Senhor quer nos transformar em nova criatura. Louvado seja teu nome, Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem irmãos que vão querer oração, né? Tem irmãos que não, né? Então vamos todo mundo cumprimentar um ao outro aqui. Quem quiser ir embora, Deus abençoe. Que tenha um final de semana maravilhoso. E domingo nós estamos aqui, tá? Para nós pegar firme de novo.